Boa tarde. Texto securitário geral, MD7, ou celibatário, na sua leitura com o tema o que a Bíblia diz sobre os falsos cristos. Bíblia. Jesus preveniu-nos que nos últimos dias haveriam falsos cristos que se fariam passar por o Messias e pretender ser o Salvador do mundo. Jesus preveniu-nos que nos últimos dias haveriam falsos cristos que se fariam passar por Messias e pretender ser o Salvador do mundo. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 4 a 5, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, a muitos enganarão. Jesus preveniu-nos que um dos sinais que aconteceria no final dos tempos, antes da sua segunda vinda, seria a aparência do Cristo, dos cristos falsos. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 23 e 26, se pois alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Paulo avisa aos cristãos que tenham cuidado com os apóstolos falsos, que pregam sobre o Jesus que não é o verdadeiro Jesus da Bíblia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. A quem realmente estão servindo os seguidores do outro Jesus? A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Antes da segunda vinda de Jesus, um grande Cristo falso aparecerá de uma forma visível na terra. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Que acontecerá a este falso Cristo e como o reconheceremos? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 a 10, então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará
como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Assim esse inimigo, cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Tragicamente, os que seguem os cristos falsos pensam que são crentes genuínos, cativos no trabalho de Cristo. A Bíblia diz em Mateus 7, 22 a 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bibliafon.com, equipebiblia.com.br. Posts relacionados ao sentido da vida, o que acontece após a morte. Novembro de 2024. Pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil. Setembro de 2023. O cristão pode ter algum tipo de superstição no fim do ano? Maio de 2023. O que a Bíblia diz sobre o inferno? O que a Bíblia diz sobre o contentamento? Novo Tempo, biblia.com.br. Encontre uma igreja. Conheça a nossa política de privacidade. E assim eu concluo a leitura desse pequeno trecho sobre o falso Cristo e falsos profetas. Esse daí de o que a Bíblia diz sobre os falsos cristos. Iria de textos e coletâneas terá MD7 ou celibatário. Aqui um pequeno parênteses. Igrejas que ficam distribuindo envelopezinho, fazendo proposta, pedindo para colocar uma foto de R$1.000, de R$100, né? 30 pessoas com R$100, 10 pessoas com R$1.000. Né? Isso tudo é falacioso, não existe nas escrituras isso. O que existe, na realidade, que quando Deus determinou a Moisés, quando no monte lá recebeu os mandamentos, ele escreveu, né, os 10 mandamentos, 5 em cada tábua. Depois, quando Moisés desceu lá para levar os mandamentos para as pessoas que estavam à sua espera, ele estava adorando o bezerro de ouro. Então foi escrito mais 603 preceitos de lei cerimonial e lei civil, com os 10 mandamentos da lei de Deus, que é eterna, ficaram 613. O que houve? Jesus, como aquele povo vivia no Antigo Testamento, Deus determinou que ele cumprisse o sacerdócio, para o qual Deus determinou os 603, a lei mosaica, a lei de Moisés, né, que cumprissem aquela lei para que pudessem alcançar o direito à salvação, né? Mas ninguém cumpria, então ele enviou o seu filho Jesus em forma humana, onde ele veio não para corroborar o judaísmo, mas ele veio para trazer um novo mandamento, que é a lei do amor, né? E esse mandamento aqui se permanece eternamente, faz parte da lei moral. Com o cumprimento da lei mosaica, ele a cumpriu toda, né? Menos a relação ao dízimo, que só agricultor e agropecuarista que tinham essa função de dar dízimo, né? As 11 tribos estavam para a tribo de Levi, 10% da plantação, e cada ovelha, cada vaca estava uma, né? Tivesse 9, não estava nenhuma, né? Tivesse 10, estava uma. E assim sucessivamente. Depois, com o cumprimento da lei que levou Cristo à morte de cruz,